Oi, pessoal! Começando por aqui mais um episódio no seu canal Juliana Rangel News. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela sua audiência. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. A gente tem conteúdo aí diário aqui exclusivo no canal que está indo para o 3º ano no ar. No jornalismo já estamos há 29 anos, né, gente? Quem é aqui do interior de São Paulo conhece nosso trabalho e sabe que aqui o conteúdo é jornalístico, boas entrevistas e que soma muito aí com o seu conhecimento. Enfim, muito obrigada pela sua audiência. Bom, vou convidar aqui para estar comigo hoje na entrevista. Hoje é uma entrevista online, viu, pessoal? Porque eu recebo, primeiro é uma honra, o meu convidado de hoje. Eu estou recebendo aqui o ator e diretor teatral Renato Prieto. Renato, obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo no nosso bate-papo. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade, né, de poder falar de trabalhos, falar de histórias, contar a história dos filmes e das peças. Renato, primeiro que vamos falar, viu, gente, porque ele estará aqui em Ribeirão Preto, dia 26 de abril, às 20 horas, lá no Teatro Municipal, e com a peça aí Chico Xavier em Pessoa. Uma peça que comemora, na verdade não, relembra, né, os 20 anos aí sem o Chico, né, é muito especial também, né, Renato? Ah, muito, né, eu era muito amigo dele, ele tinha muito carinho comigo, e eu quis fazer um espetáculo que ninguém tivesse visto, inédito, né? Com assuntos que as pessoas são pertinentes da vida das pessoas. Todo mundo encontra uma parte de si dentro do espetáculo, entendeu? Então, eu acho que assim, uma das coisas que eu notei nesse período em que estamos em cartaz, há mais de 15 meses, é que eu acho que a maneira com que eu faço o Chico muito próximo dele, muito parecido com ele no gestual, no maneirismo, na voz, em todo gestual, eu acho que isso emociona muito a plateia, muito. Então, e o público de Ribeirão, que sempre me prestigiou, não perca, que vai estar muito nesse espetáculo. Renato, não tem como falar aí dos seus mais de 30 anos de carreira e não citarmos Nosso Lar, né? Então a gente está falando aí do primeiro filme, O Nosso Lar, que foi em 2010, que foi um sucesso, e agora, esse ano que foi lançado O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e você aí no papel principal como o André Luiz, né, que é de psicografia aí, o livro de Chico Xavier. E como que é para você e como que foi? Até porque tá muito fresquinho ainda o Nosso Lar 2, né? Toda a repercussão. Tantos anos depois a gente ter aí a continuação, né, dessa obra aí que foi toda aí do Chico Xavier. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Veja só, num país em que milhares de pessoas se chamam André Luiz em homenagem a ele, eu vejo, por exemplo, que os pais pedem aos filhos para que batizem os seus rebentos, os meninos de André Luiz, e os filhos atendem aos pedidos dos pais. Muita gente coloca o nome André Luiz. Milhares de pessoas, milhares, milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, é muito interessante quando o dedo aponta na sua direção, né? O dedo apontou na minha direção. Né? Quer dizer, a oportunidade de eu fazer um personagem tão emblemático, um personagem tão famoso, tão conhecido, tão amado, porque as pessoas falam assim, estamos lendo as obras do André Luiz, estou estudando as obras do André Luiz, estou lendo o livro do André Luiz, meu neto se chama André Luiz por causa do livro Nosso Lar. Eu me sinto muito grato por essa oportunidade. E um filme que faz muito sucesso no Brasil, fez muito sucesso no exterior, acho que 50 ou 60 países, e agora Nosso Lar 2. Então, assim, ele é protagonista de toda a obra, né? Então, novos filmes provavelmente virão, e eu me sinto muito honrado e muito grato pela oportunidade do dedo ter apontado na minha direção. Eu li e vi uma passagem de uma entrevista sua, e eu queria até que você comentasse e relatasse, só que a gente deixar registrado, primeiro você falar um pouco do seu relacionamento com o Chico Xavier, né?
E segundo, que você deu uma entrevista falando que quando uma conversa que você teve com ele, você pensou até em desistir em um certo momento da sua carreira de ator, né? E que ele te deu um conselho e falou que você teria ainda, colheria muitos frutos, teria um papel muito importante no espiritismo, né, Renato? E dentro da sua carreira, né? Veja só, uma carreira, você é jornalista, você sabe disso. A construção de uma carreira, seja ela na música, na literatura, e agora mesmo estou lançando a minha biografia, Quem Disse Que Seria Fácil é o título exatamente, eu quis que fosse Quem Disse Que Seria Fácil, eu conto todos esses percalços, já não é fácil. Agora, imagina quando você escolhe um caminho em que você pode sofrer preconceitos, a ser retalhado, as pessoas não quererem fazer uma matéria porque tem uma outra orientação filosófica ou religiosa. Então, digamos que para uma pessoa comum seja 40% difícil, para mim era 85% difícil eu conseguir ultrapassar essa dificuldade. Depois você tem uma outra coisa, e isso que eu vou falar não serve para tudo. Em qualquer área, na área de qualquer um dos técnicos do estúdio, da sua área, na minha vida pessoal. Tem muitas pessoas que fazem o uso de drogas, bebidas, são alcoólatras, e eu não faço nada disso. Você ficar nesse meio, e aí as pessoas querem pressionar você a fazer. E aí depois acontece uma outra coisa muito engraçada. Eu acho engraçado, tipo assim, não convido o Renato Prieto, não, porque depois a gente vai fazer nossa festinha particular, nós vamos cheirar, e o Renato não vai topar, então você é, digamos, excluído daquilo ali. Tudo fica mais difícil. Isso está muito na minha biografia, e Quem Disse, como eu estou falando muito dela, eu vou mostrar logo, fica mais fácil, que é essa aqui, ó, tá vendo? E Quem Disse Que Seria Fácil, ó, vou botar aqui, ó. E aí eu conto bem isso tudo, né? De como é que as coisas funcionam e de que maneira as coisas caminham, como é difícil você ultrapassar. Mas também eu digo para o público o tempo inteiro como você pode vencer essas coisas todas. Porque eu nunca acreditei que alguém definiria o meu destino. Eu nunca acreditei que uma pessoa quisesse me tirar de algum lugar, que ela conseguisse me tirar daquele lugar, Ela pode querer me tirar daquele lugar, mas ela não tem autorização espiritual para me tirar daquele lugar. Porque eu não tenho aquela dívida, vamos pedir a Deus que não, eu estou pensando nesse mote, né? Eu não tenho aquele débito, então ninguém pode me cobrar uma dívida que eu não tenho, entendeu? Então eu digo isso no livro, ninguém me impediu de chegar aonde eu determinei que eu iria chegar, porque foi determinado assim. Eu fui trabalhado assim, eu fui orientado espiritualmente assim, eu fui treinado na espiritualidade assim antes de reencarnar. E aí, com isso, eu comecei também a sentir uma pressão muito grande. Eu fui visitar o Chico, falei, Chico, pelo amor de Deus, não é? Você é alijado, imprensado, criticado, fazem charge a meu respeito, a matéria é feita, demora 15 dias, um mês para sair por preconceito. Quem sabe eu estava me faltando humildade para enxergar que eu poderia ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom jornalista, um bom isso, um bom aquilo outro. E o Chico foi ouvindo pacientemente. E aí, depois de ouvir tudo que eu disse que eu poderia ser, ele virou para mim e falou, você foi convidado para algum desses cargos que você está me citando? Eu falei, não. Ele falou, então não sei que chance essa você está perdendo, Renato, ninguém te chamou. Então, vai em frente tranquilamente, que as coisas vão começar a acontecer e abrir, porque angariando muitos simpatizantes e muita gente e tal, e realmente foi. Eu comecei a subir de 100 mil para 200 mil, 300 mil, 1 milhão de pessoas me viu no teatro, 2 milhões. Hoje eu já ultrapassei a casa de 7 milhões de pessoas que me viu no teatro. Então, ele tinha razão, que bom que eu ouvi o conselho dele. Mas não é fácil, isso que eu quero dizer. O título do meu livro tem um título perfeito, Juliana. E quem disse que seria fácil? Mas também, quem disse que você não vai vencer? Quem disse que você não vai conseguir? Entendeu?
Quando você ouve essas coisas, você fica do lado dos que vão perder. Não, eu não quero ficar do lado dessa turma. Eu quero vencer. Então, sempre tem uma brecha, um lugar por onde você vai entrar e vai conseguir caminhar. Aí, no meio disso, também começaram a vir os filmes. Me fala uma coisa, você teve o primeiro contato com o Chico Xavier, você lembra como foi, há quantos anos atrás? Como é que foi? Ai, eu era menino, eu era muito garoto, 20 anos, 20 e poucos anos. Eu queria conhecê-lo, já tinha lido muitas coisas, já era um espírita, frequentador, estudante, desde a vida toda eu sempre fui um estudante. Sua família, Eu sempre você veio achei de que... berço espírita? Não, não, e vou explicar, isso é muito interessante de citar, por dois fatores. Quer dizer, primeiro fator, por exemplo, eu questionava muito a diferença social, moral e cultural. Como é que eu podia acreditar que Deus era bom, justo, misericordioso, pai igual para todo mundo, e eu tinha, o outro não tinha, eu como, o outro não come? Quer dizer, ele é preferencialista, ele tem os seus escolhidos, então eu não quero esse Deus para mim. Primeira coisa. Mamãe dizia, vai pesquisando, meu filho, vai estudando que você vai encontrar as suas respostas. Ela é uma mulher de cabeça muito aberta. E eu acho que uma boa resposta de mamãe é quando perguntavam a ela qual era a escolha filosófica ou religiosa dela. E ela dizia, mãe não tem escolha filosófica, mãe não tem escolha religiosa. Eu sou aquilo que os meus filhos escolheram. Minha filha mais velha é católica carismática, eu sou católica carismática. O meu filho tal é católico tradicional, eu sou católico tradicional. Renato é espírita, seguidor da doutrina codificada por Allan Kardec. E eu sou espírita como o Renato. Eu fui criado nesse lar, então não foi difícil para mim poder pesquisar e estudar. E aí, claro, que eu quis conhecer esse grande homem, não é? Esse homem que me abriu a cabeça de que eu tinha lido todas as obras. Ele sempre foi muito generoso comigo, carinhoso, e eu via que ele me olhava com um olho diferencial, sabe? Quando a pessoa te olha, como digo assim, eu estou te olhando, sei quem você é, sei onde você vai chegar, o que você vai fazer. Eu sentia isso. Então, isso me dava liberdade para voltar outras vezes, conversar e abraçar, me emocionar, questionar, perguntar, como eu faço com o Divaldo Franco também. Tá. Renato, você chegou aí a fazer assim a moça em 86, né? Era o galanzinho da novela, né? Eu tinha gravado, na época tinha uma novela que era curtinha, de 5 capítulos só. Ela acontecia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu fui chamado para ser protagonista dessa novela, éramos protagonistas, eu e a Elisângela. Bom, quando acabou a novela, o diretor foi chamado para dirigir a novela Sim, a Moça. Eu me encontrei com ele na televisão, que eu tinha de fazer alguma coisa. Ele falou, passa para conversar comigo, porque você vai ser o galã jovem da novela e tal. E assim foi. Eu fiz a novela, depois eu fiz alguns programas, tipo Plic-Plac de Zoom, Vai Lá, Lá, Lá. Eram musicais dirigidos pelo Augusto César Vanucci, O Menininho. Eu fiz, como convidado, eu fiz alguma... Você deve se lembrar que aqueles quadros do Chico Anísio, como Painho, como Tintones, todo quadro, toda semana, tinha um convidado, como Alberto Roberto, tinha um convidado. Então, eu gravei como convidado esses programas todos, até encerrar meu contrato, e aí eu aceitei uma outra novela num outro local, fiz, e depois disso eu comecei a observar que se eu ficasse preso na televisão, eu já ia bem no teatro, viu? As críticas muito boas, grandes espetáculos de sucesso e tal. Eu comecei a observar que se eu me prendesse 10 meses, todos os dias, eu não ia levar adiante o projeto que nós estamos falando. Então eu comecei a deixar a televisão um pouco mais quieta e cuidar mais do cinema e do teatro do cinema. Porque num contrato de cinema eu posso estabelecer gravar de segunda a sexta e me liberar o sábado e domingo para ir para o teatro. E como é que foi que você acabou indo para a arte espírita, né? Que você começou a ir para a parte teatral. Como é que foi esse processo? Como é que essa oportunidade aconteceu na sua vida? Então, já era um espírita atuante. Naquele momento, eu estava numa novela que batia 80 de audiência no Brasil inteiro, porque teve uma época que a novela batia 80, 90, né? Parava o Brasil para saber quem matou do Odete Reutemann, que, sei lá,
quando é que vai ser preso o fulano, aquelas coisas. E a novela dava 70, 80 de Ibope. Imagina que era... Eu me lembro que eu fui num festival no interior de São Paulo e eu precisei sair sob escolta. E eu estava, então, fui convidado para almoçar na casa de um cantor, ator, o pessoal com mais de 60 se lembra, Yvonne Cury, um ator de cinema da época dos anos 40, né? E ele tinha, inclusive, uma casa no Rio de Janeiro, onde ele fazia shows cantando, era um showman. E aí, ele dava um almoço para toda a classe artística no quintal da casa dele, em Cosme Velho. E aí eu sentei na mesa junto com o Felipe Caroni, ator, com a Gracinda Freire, que ainda estava fazendo a novela Dancing Days. O Caroni estava fazendo Top Model, eu acho, ou uma outra novela. E aí a Gracinda falou, ô Caroni, Renato também é espírita, um jovem espírita. Ele falou, se junte a nós, ele disse, porque não temos um jovem conosco. As reuniões acontecem na sala do Augusto César Vanucci. E eu estava fazendo uma peça com a Tônia Carreiro, Doce Pássaro da Juventude, um grande sucesso. Mas era segunda-feira, a reunião, eu fui à reunião, que eu não tinha teatro. E quando chegou na hora da reunião, era um texto psicografado pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco, chamado Além da Vida, que foi um sucesso avassalador. E aí ia começar a leitura, e a leitura parou. Era uma sala muito grande, ninguém tinha notado que o ator Y, eu vou chamar de ator Y, porque é um ator muito famoso, e parece que esse ator já tinha dado cano 2, 3 vezes, não tinha aparecido para estudar. E aí eles viram que ele não estava mais uma vez, alguém falou com a secretária respondeu que mais uma vez ele não ia comparecer, e aí o Lúcio Mauro e o Felipe Caroni disseram, mas nós temos aqui o nosso colega, Renato Prieto, será que você não leria no lugar dele o texto? Falei, claro, me deem o texto, me deem uns 10 minutos para eu poder marcar antes, né, para o Augusto César Vanucci me dizer aonde eu vou entrar para eu não parar a leitura. Isso foi feito. E quando acabou a leitura, o Augusto falou assim, o Lúcio falou assim também, Caroni falou assim, as atrizes falaram assim, fica com a gente. Eu digo, gente, eu estou fazendo a peça com a Tônia Carreiro e o salário era fenomenal de bom. Porque a Tônia Carreiro era uma grande empresária e pagava os seus artistas salários que não se vê hoje em dia. Pra você ter uma ideia, eu pagava na época um aluguel com um condomínio de R$500, eu ganhava quase 3 mil. Só para você ter uma ideia, era como se hoje eu ganhasse, digamos, 20 mil reais, 30 mil no teatro. Não é fácil. Eu disse, gente, mas a peça e tal, vocês vão estrear quando? Vou dar um exemplo de uma data que eu não me lembro. Digamos, vamos estrear agora no dia 25 de abril. Eu disse, mas a peça acaba no final do mês. Eu não posso sair da peça agora. Ele chamou a secretária e disse, muda a estreia para o dia 10 de maio. Você fica com a gente? Fico. E aí estreiei no Além da Vida, que foi um mega sucesso. As pessoas foram desencarnando e eu continuei levando adiante, fazendo novos espetáculos. O Além da Vida foi em 2008, né? Então foi quando oficialmente você iniciou mesmo na parte espírita mesmo, né? Não, Além da Vida, não. Além da Vida é lá embaixo, 1990 e pouco. Então foi bem logo... então tá. Sim, eu tô com uma... sim. Foi um grande sucesso durante um longo período. Depois eu parei, fui fazer E a Vida Continua. Depois eu fiz A Vida do Divaldo, O Semeador de Estrelas, que virou cinema. E A Vida Continua também, que eu fiz, virou cinema. Depois eu fiz Um Olhar para a Eternidade, sobre a vida do Allan Kardec, que virou cinema. Depois eu fiz Quem é Morto Sempre Aparece, eu quis ser o primeiro a fazer um espetáculo de humor. Depois eu fiz Vidas Passadas, que vai virar filme na virada desse ano para o outro, no meio do outro ano. Depois eu fiz, também no meio disso, em algum momento eu fiz Nosso Lar. E depois eu fiz Quem é Morto Sempre Aparece 1, porque deu muito certo o espetáculo sobre humor. E no meio disso eu fiz, então, Encontros Impossíveis. Um espetáculo que fez um sucesso avassalador do Rio de Janeiro e no Brasil,
e que me levou a fazer a temporada na Suíça, na Alemanha, na Itália, na Europa, Portugal, Estados Unidos e Broadway. Quando eu voltei para o Brasil, então todo mundo pedia, eu fiz A Morte é uma Piada 2, outro grande sucesso, e não fiz mais o anterior, que era Encontros Impossíveis. Nesse inteirinho, em algum lugar aí, foram me assistir no teatro, no espetáculo Vidas Passadas. E aí um dia a minha produtora disse, engraçado, eu tenho a impressão de ter visto essas pessoas aqui pela terceira vez, ninguém pediu convite, todo mundo comprou ingresso. Eu falei, interessante, eu também vi. Aí uns dias depois, alguém que eu conhecia perguntou se eu podia receber um jovem cineasta para um café. E eu então fui a esse café. Esse jovem cineasta, não tão jovem assim, maneira de falar, né, jovem no mercado, era o Wagner de Assis, e ele disse, meu sonho é transformar a peça que você fez em cinema. Daí começou a história, e aí eu fui testado, eu emagreci 24 quilos em 50 e poucos dias um mês, eu tinha coach, treinamento, até que eles definiram, então, que eu seria o André Luiz, aí filmamos, e foi o sucesso que você e o público todo sabe. Renato, por você já ser espírita, né, e tudo mais, eu acredito que para você, óbvio, tem, né, todo na sua carreira aí, tem as dificuldades e tudo mais, mas para você fazer todos esses papéis, que já vem de obras, assim, espíritas, para você foi algo muito natural? Chegou o momento que eu tomei uma decisão. Eu recebia muitos convites, eu acabei fazendo muito nome no teatro, e eu recebia muitos convites para fazer peça com colegas, e alguns, inclusive, eu declinei no meio do ensaio, antes do ensaio, no meio da leitura, e eu comecei a ver que tudo me empurrava para eu me dedicar exclusivamente aqui, porque senão eu ia confundir a cabeça do público, né? Por exemplo, eu dirigi shows no projeto Pixinguinha, não confundia o público. Mas eu dirigi espetáculos de outro segmento, confundia o público. Então eu falei, não, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Então eu vou seguir e vou me dedicar exclusivamente a fazer lives, filmes, teatro, podcasts, entrevistas. Por exemplo, há uns 4 meses atrás, 3, eu fiz Fantástico. Há 15 dias atrás, eu fui matéria de página, de destaque na revista Veja. Eu acabei de chegar agora de uma entrevista também que tem muita audiência, ao vivo. Então, o leque foi se abrindo diante de mim. Mas, assim, não pensa você. Volto a dizer, se tem um título certo na minha vida, da minha biografia, quem disse que seria fácil. Eu fui vencendo etapas. Assim, como é que funciona isso? Por exemplo, fazer para mim talvez seja o fato mais simples, porque eu conheço profundamente o assunto e escolho uma equipe afinada. Ali dentro, tudo funciona dentro da cartilha. Eu costumo dizer que eu quando reencarnei, eu desci com a cartilha embaixo do braço pelo grupo que eu fui treinado para fazer esse trabalho que eu faço. Então, toda a minha equipe é absolutamente nesse sentido, afinada, responsável, comprometida. E aí as coisas começaram a andar e começaram a caminhar e hoje chegou onde chegou. Renato, a gente está falando aí de quanto tempo já que você está se dedicando 100% a essa parte espírita? Uns 30 anos, pelo menos, e de dedicação. Renato, falando ainda de toda essa sua experiência na arte teatral, cinema, né, do espiritismo, como é que é você e a mediunidade? Veja só, desde criança, eu não sabia que aquelas pessoas, aquela mulher com quem eu conversava, chamava-se Noêmia, na cabeça de menino, claro, eu não podia reencarnar nessa duplicidade, é isso que eu quero dizer. Vendo fora, vendo dentro, poderia trazer transtornos. Mas eu achava que ela era desencarnada, entendeu? E minha mãe também não me incomodava quando
falava que eu estava conversando com ela. Eu tenho uma intuição muito, mas muito gigantesca. Eu converso naturalmente, como se ligasse um fio direto. Eu converso, pergunto, participo de reunião. Mas eu gosto mais durante o tempo que eu estiver dormindo, aquelas 8 horas, de sair fora do corpo, ir para a reunião, estudar, trabalhar, perguntar e tal. E não tenho a capacidade da psicografia, por exemplo, não sou uma pessoa para incorporação, eu sou uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma de entender. E quando acontece de uma pessoa que chega perto de mim, por algum motivo, ela precisa de um socorro imediato, você vê que ela precisa de socorro, aí eu sinto imediatamente a presença dos espíritos dizendo, por exemplo, hoje aconteceu isso. A pessoa falou para mim, por exemplo, eu estou nessa situação, me contou uma coisa que estava acontecendo e eu fiquei ouvindo e você viu que a situação era grave. Aí, imediatamente, eu começo a ver que eu tenho que responder, entendeu? Não sou eu, vem a resposta de fora, entendeu? E é sempre muito legal, assim. Eu agradeço muito por isso. E como que é tudo isso quando você está no teatro, no palco, quando você está numa gravação? Você sente também esse auxílio, vamos dizer assim, né? Essa presença, muitas vezes? Eu acho que o auxílio acontece ipsis literis, né? Ele acontece 24 horas por dia. Ele não é pontual. Né? A proteção é proteção total, né? Eu acho assim, o nosso livre-arbítrio tem que ser respeitado, o tempo que você vai fazer o trabalho tem que ser respeitado. O espírito desencarnado não decora 10 páginas por mim. Eu tenho que sentar e decorar aquelas 10 páginas, né? E acho isso muito interessante. Aceito todo tipo de auxílio, não aceito que ninguém faça no meu lugar. Eu tenho que fazer para aprender, para cair, para apanhar. Então, eu diria que no local de trabalho, no palco, eu vejo toda a proteção acontecendo. Tudo é respeitado, né? Os espíritos respeitam o nosso tempo. Não tenho dúvida da proteção, não tenho dúvida de que estou sendo cuidado, mas também sei que sou respeitado e tenho que cumprir com a minha tarefa naquele local, conforme o combinado, entendeu? Então, é legal isso. Isso é muito bom. Os espíritos não podem ficar interferindo no meio do espetáculo, eu vou esquecer o texto todo. Renato, você esperava esse sucesso todo que Nosso Lar 1 e agora com o Nosso Lar 2 fosse ocorrer aí? E eu acho que o principal, quando a gente diz sucesso, óbvio, a gente fala aí também em questão de bilheterias, que no único final de semana foi aí mais de 11 milhões, né, vamos dizer, em faturamento, foi algo muito histórico, inclusive para o cinema, mas principalmente o alcance, né, que teve para mais pessoas, essa busca, essa ampliação de público, né? Você sabe que eu ouço esses números, eu fico pensando, podia ser tudo meu, eu estou precisando tanto produzir uma peça, mas o que eu observo a gente trabalha pelo sucesso, mas a gente tem que trabalhar pela credibilidade, pela confiança e acreditar que aquilo que você está fazendo é o teu melhor e, portanto, vai chegar nas pessoas que precisam daquela mensagem, daquele material, daquilo que você está contando naquele livro, naquela peça, naquele filme. Eu só faço trabalho confiando que vai dar certo, mas também eu acho que você tem que fazer o trabalho pelo trabalho. Às vezes você pode estar sendo assistido por, digamos, 200 pessoas e é a maior plateia que você tem no mundo. E às vezes você pode estar com 1 milhão de pessoas e não atingir o coração de ninguém. Entendeu? Então não é... Eu não me preocupo com números, eu me preocupo com qualidade, com credibilidade e para chegar nos lugares que precisa chegar. Tá. E falar um pouquinho agora, voltando da peça, né, que é o que você está agora atualmente. A gente já falou um pouco do que você traz em Ribeirão Preto. A gente estava tentando fazer as contas, você falou foi o quê? Pelo menos umas 15 vezes aí, brincando, né, assim, em termos de número, sem conseguir contar, assim, as vezes que você já esteve aqui na cidade, com todas essas trabalhos de teatro, enfim, que você já esteve à frente.
E agora com o Chico em pessoa, Chico Xavier em pessoa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais do que as pessoas podem esperar, né, lá no teatro, dia 26 de abril. E como que se você tem alguma preparação especial para quando você tem que estar lá no palco, né? E representar aí, enfim, né, Chico Xavier como uma pessoa que você também teve bastante contato. Você sabe que eu estive tantas vezes em Ribeirão Preto que um dia eu precisava vir embora depois do espetáculo e eu perdi o ônibus porque não tinha avião, era no dia seguinte, eu não podia esperar. Que eu voltei para o teatro e dormi embaixo do palco ali, naquela entrada ali, me deixaram dormir ali. Aí no dia seguinte eu vim embora. Eu acho que assim, o público que me prestigia, que tem esses anos todos me acompanhado, se prepara para ver um espetáculo emocionante, diferente, inédito, nada do que ele assistiu na vida vai ver no palco outra coisa. É outro espetáculo. E eu acho que a grande força do espetáculo é essa tenacidade que eu tenho, essa luta árdua que eu tenho de ficar o mais igual, mais próximo possível do personagem. Foi assim com o André Luiz, eu fiquei praticamente quase igual a ele. Foi assim com o Divaldo. Ele mesmo, quando assistiu, falou: Renato, eu olho para o palco, não sei se você sou eu ou se eu sou você. É assim com o Chico. Eu estudei o gestual, o maneirismo, o formato, a maneira de mexer a mão, a voz, os R's, os S's. E a plateia se emociona muito por isso, principalmente. Porque ela vê no palco, não o ator, ela vê o Chico Xavier o tempo todo no palco. E eu acho que isso emociona muito. Eu espero que o público do Ribeirão Preto corra, compra logo o seu ingresso, porque depois as pessoas vão dizendo: você não sabe que você perdeu. Eu tenho ouvido isso o tempo todo. É incrível como a disciplina, o estudo, a humildade, a obediência de ouvir quem sabe mais do que você, por essa foto que vocês estão vendo ali, dá para ver quanto eu fico parecido com ele em cena. Vocês gostam do gestual, coloca junto do gestual a voz, aí fica muito parecido. Isso não é fruto de milagre nenhum, é fruto de disciplina, estudo, estudo, estudo. E é a minha profissão. Quem for ao Teatro Municipal assistir Chico Xavier em pessoa vai se emocionar muito com o espetáculo e vai tirar dali muitos e muitos e muitos e muitos ensinamentos. Isso eu posso garantir. Como adquirir o ingresso, você aí deve saber aonde. Meu produtor é o Veiga, sempre meu amigo. Não tenho dúvida de que será um sucesso. Eu espero ansiosamente aqui, no dia 26 de abril, às 20 horas, no Teatro Municipal. Só uma dúvida: qual teatro você dormiu? Pedro II ou Municipal? E quando foi isso? No Municipal. Você sabe que no Municipal, ali na entrada, embaixo onde o público espera no saguão, tem uma espécie de quarto grande lá embaixo. E tinha vários colchonetes, eu não sei se eles tinham recebido uma companhia de dança, e tinha vários colchonetes espalhados. Eu voltei porque eu não sabia para onde ir. Eu tinha saído do hotel, 3 horas do dia, voltar para o hotel, porque a produção não era minha. E aí a pessoa que estava ali, o vigia, me disse que tinha vários colchonetes e tal. Papai, eu desci e dormi ali até de manhã cedo, quando tinha já um ônibus saindo, e vinha no Teatro Municipal, lá naquela floresta. Renato, para a gente finalizar, você falou um pouco aí do seu livro, que é uma autobiografia, que é Quem Disse que Seria Fácil, né? Como que a gente encontra o seu livro? Fala um pouquinho mais também para a gente, para que as pessoas possam ter acesso, né? Então, olha só, eu sugiro às pessoas, e se você puder colocar durante a nossa entrevista, isso vai ajudar o projeto, mantenha o meu Instagram, Renato Prieto, ator. Renato Prieto, ator. A pessoa entra no meu Instagram, vai no direct, manda um recado, e aí eu passo para a minha produtora, e a pessoa recebe o livro em casa, autografado, pelo correio. E o livro mais correio, né, tipo, sai por R$59,75, porque não sei se você sabe, livro tem um preço diferenciado, muito parecido com o Sedex, mas o preço é de livro, de cultura. Então, entra no meu Instagram, Renato Prieto, ator, e fala: Renato, eu quero a sua biografia.
Já está na tela, Tá. já, seu E aí, Instagram. tá bom. E aí, você diz, Renato, eu quero a sua biografia. Ela vai autografada, vai chegar na sua casa. Ou vem assistir Chico Xavier em pessoa. E neste dia vai também ter livro, eu espero, porque eu vou fazer muitas cidades ali em volta, espero que não tenha acabado, viu? Mas se tiver acabado, a gente anota o telefone e manda depois pelo correio nesse sistema. E o livro está fabuloso, foi quem juntou as ideias é um colega seu que é jornalista, o mais importante representante nosso no Oscar é um crítico famoso, Rodrigo Fonseca, que escreveu para mim o Chico Xavier em pessoa, e ele que nos representa no Oscar, no Grammy, no Emmy, no Festival de Cannes e tal. E o livro é fabuloso e emocionante, e lendo você vai descobrir como você pode ultrapassar as barreiras que a vida te apresenta, vencendo todas, porque nós estamos no corpo para vencer, e que ninguém na face da Terra tem capacidade e autorização para impedir que você chegue aonde está determinado que você vai chegar, porque o livre-arbítrio dela vai até onde não interfira no seu, pode confiar. Renato, para a gente finalizar, eu queria só que você passasse a sua visão, a questão hoje do quanto que a religião, o espiritismo, ele teve muito mais alcance, vem crescendo num país ainda que a gente tem muitas religiões, né, muitas visões, enfim. Como que você enxerga hoje essa questão da propagação do espiritismo, dessa ampliação, né, desse alcance, principalmente por meio de você, né, como um ator, com essa acessibilidade tanto no cinema como no teatro, que vem crescendo muito agora nos últimos anos, né? Olha, o meu médico homeopata, doutor João Batista Siqueira Campos, fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, o espiritismo está preparado para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para o espiritismo. Porque a doutrina codificada por Allan Kardec, ele fala, não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque você fica diante de você mesmo. Você começa a ver como é que se usa melhor o livre-arbítrio, a responsabilidade, a reencarnação, a vida após a morte, outras vidas e tal. Mas eu acho que a arte, a cultura, o livro e os filmes deram um grande avanço. E as pessoas que entram, elas não adianta ficar, por exemplo, assim, porque lá na doutrina, na reunião, ela não compra o céu, ela não compra a salvação, entendeu? Porque as pessoas têm essa ilusão, né, Juliana? De que ela faz uma grande bobajada, erros homéricos, e depois ela compra a salvação, entendeu? Não tem isso. Ninguém pode comprar. Meu filho errou, vai ter que pagar. Entendeu? Está se equivocado, vai ter que resolver o equívoco. Então a doutrina te coloca de frente com isso e é bom que você vai corrigindo todos os equívocos que você cometeu, muito bom para você que vai evoluir. Agora, é muito cômodo você cometer atrocidade e depois abraçar uma religião que perdoa tudo e quem você prejudicou, você não vai lá para se ressarcir com essa pessoa. Muito bem, até eu quero. Não, querido, fez, vai ter que pagar, porque a dívida é sua, não é minha. Então, se você gosta de saber pesquisar, vai estudar a doutrina codificada. Ela está preparada para você, então se prepare para ela e ela vai ficar muito feliz. Eu sou muito feliz por ajudar na sua evolução. Bom, e aí você pode, pedir também, se quiser, Renato, quais livros que eu leio? Onde eu encontro? Vai lá no Instagram. Meu Instagram não deixa ninguém responder, só eu. Renato Prieto Ator. Bom, a sua missão está sendo muito bem cumprida nesta reencarnação, vamos dizer, né, Renato? O seu papel, ou seja, dentro da doutrina e também com o seu talento todo aí em propagar aí o espiritismo. Obrigado pela sua participação, viu, Renato? Tenho muito honrada por a gente ter esse bate-papo. Estarei lá no teatro no dia 26, com certeza, para prestigiar. Primeiro que eu já sempre vou nas peças e essa com certeza estarei lá. Se você puder, óbvio, quero um livro também autografado, já aproveitar para comprar e ter aí comigo, para também poder ter essa leitura, né? E um pouco mais. E obrigada pela sua paciência, né? Tivemos alguns equívocos, empecilhos aí com a internet, mas no final deu tudo certo. E obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ah, que bom. Se você sabe exercer, querida, a sua paciência, você chega onde você quiser, não é verdade? Não adianta, gente. Tipo assim, você não consegue mudar uma coisa, você tem que saber lidar com essa coisa. Eu que agradeço a você, peço desculpas por qualquer coisa,
Se precisar de mim para qualquer correção, o que você precisar, a gente tem que fazer. Vamos dar, eu sei que você, tanto você quanto eu, e tua equipe, nós queremos dar o melhor para o seu público. Eu estou aqui para qualquer coisa que você precisar para corrigir, aumentar, responder, tá bom? Um abraço. Um abraço. Só para a gente finalizar, eu queria que você finalizasse esse bate-papo com uma mensagem para quem está te assistindo. Que as pessoas confiem mais em si, que as pessoas confiem na intuição. Há um texto no Livro dos Espíritos que diz uma coisa que eu gosto muito: os espíritos podem nos ajudar a interferir na nossa vida, e os espíritos respondem mais do que vocês possam imaginar. Às vezes são eles, inclusive, que interferem para você caminhar. Confia na intuição, confia nos seus protetores espirituais. Confia que ninguém está no corpo para sofrer. Mas caso você tenha um resgate, um sofrimento que vem ali na frente, Deus te deu um tempo enorme para que você corrija, para quando chegar a hora de pagar a conta, pode ser apenas uma moedinha, dada a quantidade de caridade, amor ao próximo, ajuda ao outro. Confie em você, confie nesses protetores que não largam você em momento algum. Eu, antes de dormir, sempre digo isso. Obrigado por vocês não desistirem de mim. E uma outra coisa que eu digo: o dia foi magnífico, mas o melhor ainda está por vir. Eu acordo e digo: nossa, que noite maravilhosa que eu tive, mas o melhor ainda está por vir. Confia e vai em frente. Isso aí. Obrigada, Renato. Obrigado a você, Ju. Pessoal, ficamos por aqui. Eu acho que isso vai com certeza contribuir na sua vida, né? De alguma forma, um bate-papo super gostoso com o Renato Preto aqui. E a gente se vê no próximo episódio, para quem estiver em Ribeirão Preto, dia 26 de abril, lá no Teatro Municipal, com a peça aí Chico Xavier em Pessoa. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.